No domingo passado, nós demos início a um estudo sobre o tema Batalha Espiritual, lembrando que nós não estamos dando esse título no nosso curso, e eu expliquei por que na semana passada. É só você assistir o vídeo que vai para a internet em breve, né? Nós estamos, provavelmente o curso vai ser, eu ainda não dei um título definitivo, mas provavelmente será O Inimigo. Nós estamos estudando a respeito dele. O inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, encardido, tem uma série de apelidos aí para ele. E hoje nós vamos responder biblicamente duas questões que desde o início nesse curso eu preciso esclarecer aqui. A primeira delas é: um cristão pode ficar endemoniado? Pode manifestar um demônio, um servo de Deus? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é: Jesus teria fracassado na cruz? E vocês vão entender por que eu estou trazendo essa pergunta, amém? Porque acredite se quiser, existe esta ideia no meio cristão. E quando eu digo cristão, eu não estou me referindo apenas aos evangélicos não, tá? Cristandade, né? Na cristandade existe uma ideia de que Jesus fracassou na cruz, então a cruz teria sido um fracasso. A gente vai ver isso aqui biblicamente falando. Eu vou dizer por que eu estou, vocês vão ficar espantados pela razão deste assunto aqui em relação à cruz. Mas vamos para a primeira questão. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que nos diz assim, a respeito de Deus, do nosso Deus. Amém? Obrigado, querido. Deus abençoe. Ele nos libertou do império das trevas. Ele, quem? Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Então veja bem, a palavra está dizendo aqui que Deus nos libertou de um império no qual, mesmo sem nós sabermos, nós estávamos antes de conhecermos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador e termos um relacionamento com Ele por meio da oração e meditação na sua palavra. Ele nos libertou em Cristo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino do próprio Deus, para o reino de Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é um cristão, ou quem é um cristão. Obviamente, um seguidor de Cristo. E o que define um seguidor de Cristo? Alguém que não está mais no império das trevas, que não é mais controlado por Satanás, pelo príncipe deste mundo, pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, é possível um cristão ficar endemoniado? Queridos, essa semana, ou melhor dizendo, na semana passada, eu comprei mais um livro sobre o assunto batalha espiritual. Na verdade, eu comprei dois, numa livraria bem conhecida lá de Niterói, livraria evangélica. Um dos livros, já conferi, já vi que foi bênção essa compra, mas no outro eu fui ludibriado, irmãos. Eu levei gato por lebre. A vontade que dá é de queimar o livro. Porque no capítulo 2 desse livro aqui, ó, eu vou mostrar mesmo, ó, não comprem esse livro aqui, não comprem. Aqui, ó, tá o título aqui, Como Ministrar Libertação, livro grosso, estava em promoção, é porque não prestava, né?
E está aqui, Editora Vida. Tome cuidado com essa editora, tá? Porque toda editora, pelo menos deveria ser assim. O livro que a editora vai publicar passa por uma análise. E se o absurdo que está escrito aqui passou pela análise dessa editora, é porque essa editora concorda com o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é um absurdo. No capítulo 2 desse livro, vejam só o que está escrito. Capítulo 2, página 23. Irmãos, letrinha pequena, para mim, né? Então não tem jeito não. Está escrito o seguinte: o título do capítulo é esse aqui. O cristão pode ficar possuído pelo demônio? Né? E aí tem uma pequena introdução, e em seguida está escrito assim, subtítulo, Teologia versus Experiência. Olha só o título, Teologia versus Experiência. Começamos a enfrentar um problema real. Passamos a ser confrontados por pessoas que sabíamos terem nascido de novo. Cristãos cheios do Espírito que, quando recebiam nossa oração, começavam a manifestar demônios. Nossa experiência não se alinhava com nossa teologia. Descobrimos que Deus, muitas vezes, antes de levar a pessoa a mudar sua teologia, faz com que ela tenha algumas experiências que a levem a reavaliar seu ensinamento e sua doutrina. Tivemos de nos defrontar com o seguinte fato: ou nossa experiência estava errada, ou nossa doutrina estava errada. Entretanto, não poderíamos questionar nossa experiência, pois sabíamos o que estávamos vendo. Tínhamos de questionar nossa teologia. Muitas pessoas que aprenderam não ser possível alguém ter o Espírito Santo e um demônio habitando ao mesmo tempo dentro de si, tiveram de reavaliar tal ensinamento, porque as experiências da vida real não sustentavam essa doutrina. Irmãos, esse livro aqui está dizendo, esse autor aqui, que uma pessoa ao mesmo tempo pode ser cheia do Espírito Santo e manifestar um demônio. Queridos, isso tem base bíblica? Eu li o capítulo todo, o capítulo 2 aqui, todo ele. Escrevi nas margens do livro, criticando, né? E não encontrei um só versículo para apoiar isso aqui, nenhum. Aliás, eu queria dar uma dica para vocês. Quando vocês comprarem um livro, vejam se esse livro, em cada página ali, no rodapé, tem referências bíblicas, referências a outros livros, a outros autores, ou se aquele autor está baseado só na cabeça dele. Porque esse autor aqui, o autor desse capítulo, que esse livro, cada capítulo é um autor. O autor desse capítulo aqui, John Eckhardt, ele se baseou nas experiências dele. Ele se deparou com pessoas que ele acreditava serem pessoas cheias do Espírito Santo, talvez até pessoas que eram amigas dele, e quando essas pessoas manifestaram um demônio, ele se deparou com um dilema. Mas ele apresenta aqui apenas duas alternativas que ele apresenta. Tivemos de nos defrontar com o seguinte fato: ou nossa experiência estava errada, ou nossa doutrina estava errada. A doutrina de acreditar em quê? Que um cristão não fica endemoniado. E ele apresentou só essas duas alternativas. Mas ele se esqueceu que poderia ter uma terceira alternativa. E a terceira alternativa é que aquelas pessoas que estavam manifestando o demônio não eram crentes genuínos, não eram realmente nascidas de novo, não eram, porque se fossem, seria impossível
que manifestassem demônios. E é isso que eu vou provar aqui agora com a palavra de Deus. Amém? Examine comigo um outro texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, falando a nosso respeito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. De quem? De Deus. Não está dizendo que nós somos metade de Deus e metade do diabo, compreendem? Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos mais nas trevas. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, é muito triste que uma pessoa, ela prefira basear a sua fé nas experiências do que na palavra de Deus. Como eu disse aqui, as pessoas que no capítulo 2 são descritas aqui, crentes que ficaram endemoniados, o autor do capítulo 2 diz que conhecia aquelas pessoas, eu creio, que eram da mesma igreja dele, onde ele congregava, e com certeza uma igreja que não ensina a palavra de Deus solidamente. Porque onde a palavra de Deus é ensinada solidamente, se ele fosse de uma igreja onde a palavra fosse ensinada, sabe, com solidez, que não fosse uma palavra rala, mas substancial mesmo, que não fosse uma pregação centrada no homem, mas em Deus, na sua palavra, primeiro, aqueles crentes não ficariam endemoniados porque eles seriam convertidos. E segundo, se alguém ali ficasse por estar rejeitando a palavra, o autor desse capítulo não acreditaria que aquela pessoa fosse um verdadeiro cristão. Que um verdadeiro cristão, uma pessoa nascida de novo, é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Já foi tirada das trevas e agora está na luz. E eu preciso transmitir para cada um aqui essa segurança, irmãos, amém? Porque nós vamos tratar aqui, vamos falar aqui de demônios, né? De expulsão de demônios mais à frente, como eu disse. E é muito importante que você não tenha medo, amém? Você pode falar para o seu irmão aí, não tenha medo, amém? Não tenha medo. Deixa eu entrar aqui num ponto muito importante, que é sobre a questão de estar endemoniado ou ser influenciado, né? Por exemplo, na passagem que Pedro é repreendido por Jesus, e Jesus diz para ele, para trás de mim Satanás, ou arreda Satanás, lembrando que a palavra Satanás significa adversário. Pedro estava endemoniado? Não, não estava. E imediatamente antes de Pedro se tornar uma pedra de tropeço, né, para Jesus, tentando se opor, ser o adversário do propósito que o Senhor tinha de ser crucificado para a nossa salvação, imediatamente antes, Pedro tinha dito algo maravilhoso a respeito de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vejam que interessante, num momento Pedro diz algo da parte de Deus, e no instante seguinte ele diz algo da parte do diabo, né? Em que sentido? Quando Jesus repreende Pedro, o Senhor diz assim, nós vamos examinar esse texto mais adiante, tá, no curso, mas eu já quero esclarecer isso agora. Jesus repreende Pedro e diz assim: não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Nós vamos aprender nesse curso que humanismo e satanismo são a mesma coisa. Os princípios satânicos da igreja de Satanás, existe essa igreja no mundo inteiro, a igreja de Satanás, os princípios malignos são semelhantes ao humanismo. O homem no centro,
Você acima de tudo, entende? A busca da sua realização pessoal, do seu sonho. Você tem que ser grande. Isso é humanismo. E é exatamente isso que ensina o satanismo. Então você veja que quando Pedro estava cogitando segundo os homens, a cogitação de Pedro era a mesma do diabo. Estão entendendo, irmãos? O que não significa que Pedro estivesse endiabrado, né? Ou endemoniado, tá? Qualquer um de nós que andarmos segundo a carne e não segundo o Espírito, estamos andando segundo a vontade do diabo, sem que nós estejamos endemoniados. Compreenderam, irmãos? Sem que nós estejamos endiabrados. Não estamos possuídos. Mas, quando nós agimos fora da vontade de Deus, sem que nós estejamos nos dando conta disso, nós estamos dando uma forcinha para o intento das trevas. Por exemplo, quando nós guardamos mágoa, ressentimento, quando não queremos perdoar alguém, ou quando não queremos nos reconciliar com alguém, pedir perdão para alguém. Quem está por trás disso? É o diabo. Mas essa pessoa está endemoniada. Se ela é cristã, não está endemoniada. Não está. Amém? Mas foi muito importante a gente esclarecer isso agora nesse ponto inicial, para que a gente não confunda, né, as coisas. E é interessante que eu mostrei um livro que diz que crente pode ficar endemoniado, né? Que absurdo. Agora tem um outro aqui que diz exatamente o contrário. Então veja, que coisa, né? Você vai numa livraria evangélica, aí o vendedor te mostra 2 livros. Se você comprar um deles, você vai ter uma teologia totalmente diferente do que se você comprasse o outro livro. Por isso que nós temos que ir para a Bíblia Sagrada, irmãos. Só que, o que nesse outro livro aqui, eu tenho esse livro aqui há muitos anos, deixa eu ver quando foi que eu comprei. Eu costumo colocar a data aqui, deixa eu ver se está aqui. 1999, que eu comprei esse livro. E nesse livro está dito o que o teólogo Charles Hillier fala a respeito de um crente poder ou não ficar endemoniado. Está escrito assim: quando um demônio possui alguém, preste atenção nisso, controla e influencia sua mente e seu corpo. Por isso, a pessoa fica totalmente descontrolada. Ela não tem domínio de si, né? A possessão demoníaca deve ser diferenciada da influência maligna ou da atividade demoníaca sobre alguém. Neste caso, a influência vem de fora. A possessão demoníaca é interna. Portanto, um crente não pode ser possuído por um demônio, pois nele habita o Espírito Santo. Amém? Então, nesse livro aqui está na página 55 e 56. O livro é A Batalha. Agora, olha que interessante isso, irmãos. Agora que eu me dei conta, é a mesma editora, Editora Vida. Como é que pode uma coisa dessa? Em 1999, eles aprovaram um livro que dizia que um cristão não fica endemoniado. E agora, em 2016, eles aprovam um livro, que é esse aqui, da mesma Editora Vida, que diz exatamente o contrário. Eu vou ter que escrever para essa editora e perguntar o que está acontecendo, né? Se a editora mudou a doutrina, ou se eles não estão mais examinando o que estão publicando, porque é um absurdo isso aqui. Realmente, que coisa incrível, a mesma editora, irmãos. Então, é complicado, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 7, preste atenção nisso. Isso aqui está com letra grande, não preciso de óculos não. Diz assim, tem gente rindo de me ver de óculos, né? Óculinho feio esse aqui, né? Só para leitura. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O texto não está dizendo que nós éramos endemoniados, ele está dizendo que nós éramos sugestionados por um espírito maligno que opera nesse mundo, e nós dávamos vazão a essa inclinação da carne, né? Então, prosseguindo aqui, e nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, destinados à ira de Deus, ao inferno, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Agora note isso aqui, e nos fez, não está dito aqui, nos fará. Nos fez, é algo, irmãos, que acontece no âmbito espiritual. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então vejam só, preste atenção nisso. Se você tem uma caneta, marque aí esta frase: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo, porque nós estamos em Cristo. Amém? Se a palavra dele está em nós, nós estamos nele. Amém? E para que você descubra aonde ele está, volte um capítulo, Efésios capítulo 1, versículo 20 agora. Efésios capítulo 1, versículo 20. Que nos diz que Deus exerceu a força do seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, à direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, queridos? Então, aonde é que Cristo está? À destra do Pai, espiritualmente falando, e muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E onde é que nós estamos, espiritualmente falando? Com Ele, em Cristo. Amém, queridos? Nós estamos com Ele, em Cristo. Amém? Neiva, obrigado pelo café, mas eu já entrei no... Cadê o Léo? Léo, sei que você gosta. Foi presenteado. Obrigado, Neiva, obrigado, querida. Deus te abençoe. Valeu, Léo, obrigado. Então, meus amados, nós temos uma segurança em Cristo. Espiritualmente falando, escute bem, só existe dois endereços. Ou uma pessoa está no império das trevas, ou uma pessoa está no reino de Deus, da luz, de Cristo, do Filho do amor de Deus. E se nós estamos em Cristo, se estamos em Cristo, se a palavra dele permanece em nós, nós estamos protegidos. Amém, queridos? Protegidos. Daqui a pouco vamos ver isso. O maligno não nos toca. Ele pode ficar à espreita, ao derredor,
mas Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra do Senhor. Então o demônio não pode tocar em nós e muito menos entrar em nós. Eu tenho pena de quem acredita que um crente pode ficar endemoniado. Misericórdia. Romanos capítulo 16, versículo 17 a 20. Veja comigo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Senão, se você tem dificuldade de procurar na Bíblia, apenas escute. Romanos 16, dos versículos 17 a 20. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. Está vendo só, gente? Entre os irmãos convertidos, há sim pessoas infiltradas, que o maligno permite estar ali, não, o maligno permite não, o maligno coloca ali, e Deus permite, né? E aí ele diz assim: esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, né, a carne, e com suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Então veja, agora ele está se dirigindo a quem obedece a palavra. Por isso me alegro a vosso respeito, a respeito de quem obedece a palavra. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a quem? A uma baratinha no chão? Não, a Satanás. Então o texto está dizendo que espiritualmente falando, Satanás e obviamente os demônios que estão abaixo dele, estão debaixo dos nossos pés. Em Cristo nós temos autoridade sobre os demônios, não temos que temê-los. E Deus nos deu o nome de Jesus para que neste nome nós estejamos expelindo demônios, libertando vidas para a glória de Deus e para que essas vidas se convertam a Cristo e sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Nós não temos na Bíblia nenhum caso de um cristão que tenha ficado endemoniado. Isso não existe, isso é mentira. Cristão genuíno, verdadeiro, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, não fica endemoniado. Não fica endemoniado. Tá? Então é muito importante que eu vou contar uma história aqui verídica. Filho, liga esses refletores aqui, eu achei que tivesse ligado, por favor. Espera ele ligar aí para eu continuar. Eu vou contar uma história aqui verídica, que é engraçada, mas é verdadeira, tá? O pastor Felipe, né, que a maioria de vocês conhece, que já congregou conosco aqui, ele conta que uma pessoa que estava no Nordeste, que não tinha prática de expulsar demônio, nunca tinha feito isso, certa vez se deparou com um endemoniado. E aí essa pessoa foi tentar expulsar o demônio, usando o nome de Jesus, é claro, é uma pessoa cristã. E aí ela falou assim para o endemoniado: em nome de Jesus, demônio, eu te repreendo, sai demônio, em nome de Jesus, vai saindo demônio, vai saindo. E aí o demônio falou assim para ela: se eu sair dele, eu vou entrar em você, então vai ficando demônio, vai ficando demônio. Ela acreditou que se o demônio saísse daquela pessoa, ia entrar nela. Eu contando não tem muita graça, mas o pastor Felipe contando, eu chorei de rir. E ele me disse que isso é história real, aconteceu mesmo. Uma amiga dele, lá do Nordeste. Nunca mais esqueci essa história, irmãos. Agora o demônio é mentiroso, ele não ia entrar coisa nenhuma naquela pessoa. Só que também tem outra coisa. Os demônios estão nesse mundo há muitos anos, né? Segundo Raul Seixas, há 10 mil anos atrás, né?
E não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. A música do Raul Seixas. Ali é o diabo cantando, né? O diabo falando. Só pode ser Satanás, né? Nasceu há 10 mil anos atrás. Então, o que acontece? Os demônios estudam a natureza humana há muito tempo. E eles percebem quando alguém tem medo deles. Tá? Você, quando expulsar um demônio, hoje nós não vamos tratar disso, mas nós vamos ter uma aula só sobre isso aqui, expulsão de demônios. Quando você expulsar um demônio, porque pode acontecer com qualquer um de nós termos que expulsar, hoje mesmo pode acontecer, né? E eu quero aproveitar aqui e dizer que já aconteceu com uma diaconisa aqui da igreja, que, Ângela, né Ângela? Demônio manifestou num vizinho, né Ângela? Não foi? E era de noite, e você tentou falar comigo, não conseguiu, não foi? Mas você foi lá em nome de Jesus, você deu conta do recado, não foi, irmã? Para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, irmão? Oh, aleluia! Glória a Deus! Está vendo só? Enfrentou o endemoniado, nem? Isso tem no mínimo aí, deve ter uns 10 anos atrás, que a Ângela está conosco desde 15 anos atrás, né? Podem entrar, por favor, entrem. Vem. Então, não existe, né, essa possibilidade de um cristão ficar endemoniado. Agora, qualquer um de nós pode se deparar com a necessidade de nós expulsarmos um demônio. E quando nós expulsamos um demônio, nós não temos que demonstrar medo. Amém, queridos? Pelo contrário, nós temos que ter fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que confiar nas suas promessas, e a palavra diz que nós estamos nele, se a palavra dele está em nós, amém? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, amém? Então creia que ele está em você. Nós vamos chegar nessa promessa aí do Senhor Jesus. Então, quando se expulsa um demônio, tem que expulsar um demônio, eu costumo dar a ilustração de expulse um demônio como se expulsa um cachorro. Ninguém expulsa um cachorro dizendo assim, sai cachorrinho, que ele vai abanar o rabo e vai continuar, né? Como que você expulsa um cachorro? Sai cachorro! Demônio é a mesma coisa, tá? Talvez seja por isso que eles são comparados a cães. Demônio você expulsa com autoridade, amém? Aquela mulher lá do Nordeste, dizendo para o demônio, demônio, vai saindo em nome de Jesus, vai saindo. O demônio percebeu que a mulher não tinha ousadia, não tinha intrepidez, né? Aí o demônio falou para ela, se eu sair eu vou entrar em você. Vai ficando, demônio, vai ficando. Né? Eles prestam atenção no nosso comportamento, né? Então, outro versículo, olha só, para que nós tenhamos segurança em Cristo Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Não é o evangelho de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Hein? Diz assim, lá no final da Bíblia. Por gentileza, pastor Sandro, aproveita que o senhor está em pé, acende a primeira luzinha lá em cima, a primeira, lá do disjuntor, obrigado. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele pode até pecar, mas ele não pratica o pecado, né? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o protege, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tá? Então o maligno não nos toca. Amém, queridos? Agora veja como é que ele começa esse versículo. Sabemos. Será que você sabe disso? Por isso que é importante, amados, nós conhecermos as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, que nos revela o nosso direito na nova aliança no sangue de Jesus. Amém, queridos? É muito importante que você leia. Irmão,
em nome de Jesus, você precisa ler todo o Novo Testamento, todo ele, até o livro do Apocalipse. Não tenha medo desse livro não, leia todo o Novo Testamento. Eu sei que muitos irmãos aqui já leram, alguns estão lendo de novo e de novo, graças a Deus, mas eu sei também que existem irmãos que nunca leram. E precisamos, irmãos, desse conteúdo no nosso coração, amém? Outro versículo na primeira epístola de João, 1 João 3, 8 e 9, veja o que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que é essa divina semente, irmãos? É a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos faz sermos uma nova criatura. A palavra de Deus em nós é viva, é eficaz. Ela parece morta, enquanto está apenas nas páginas de um livro, que é a Bíblia Sagrada. Mas quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, é semelhante a uma semente que pode ficar meses, anos, dentro de um pote, num lugar esquecido, e aparentemente aquela semente está morta. Mas quando ela é plantada, quando ela é colocada na terra e regada, ela produz vida, amém? Um milagre acontece, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, e ela é regada à oração, nós somos gerados de novo, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação, para a glória de Deus, amém? É tremendo isso, queridos, é empolgante isso aqui. Eu me empolgo, né? Não parece nem que eu estou ensinando, parece que eu estou pregando aqui. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. É sobre isso que João está falando. É interessante que João, no início do seu evangelho, ele chama Jesus de quê? Verbo, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez homem. A palavra de Deus é tão viva, que um dia ela se fez carne. Aleluia. Então veja que interessante, João capítulo 1, não é a epístola não, agora é o evangelho. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, a quantos receberam o quê? O verbo, a palavra de Deus, o Cristo. A todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Quando a palavra de Deus encontra lugar no nosso coração, é como aquela semente que encontrou uma terra fértil, e ela vai brotar, e ela vai crescer, e ela vai dar fruto, para a glória de Deus. Que maravilha, irmãos. Agora vejam isso enfatizado, tá? E eu preciso que nós tenhamos segurança em Cristo. Esse é o tema de hoje, para que a gente não tenha medo de demônios, muito menos do diabo. Tiago capítulo 1, versículo 18. Epístola de Tiago capítulo 1, versículo 18, que diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então a palavra de Deus em nós nos faz uma nova criatura. Não despreze a palavra de Deus, receba a palavra de Deus no seu coração. Agora, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está pertinho aí de Tiago. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, ou seja, nascidos de novo, gerados novamente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Percebeu a importância de você se encher da palavra de Deus? Percebeu a importância? Quanto mais a palavra de Deus encher o teu coração, mais fortalecido você será, mais poder de Deus haverá em você, mais luz brilhará em você, mais você vai não somente incomodar, mas dissipar as trevas, para a glória de Deus. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Então o foco está na palavra, a qual é gerada em nós mediante a oração. Eu tenho lido a Bíblia em voz alta, nas minhas meditações em casa. Eu não leio mais só aqui na mente, não. Eu leio falando, né? E de vez em quando eu paro aquela leitura e eu oro sobre a palavra que eu acabei de ler e eu digo assim: Senhor, que isso se aplique na minha vida, que eu viva isso, que faça parte de mim, para a tua glória. Porque para que nós não andemos no pecado, só tem uma solução, um segredo, que é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Diz também em Salmos, eu acho que é Salmos: como guardará o jovem o seu caminho, não é isso? É Salmo. Guardando a palavra no seu coração, amém? Se você puder achar aí, eu te agradeço, pastor Sandro. Não está no meu script. Agora veja que interessante, esse versículo você tem que ter marcado na sua Bíblia. E se você tem mais de uma Bíblia, marque em todas elas, tá? E decore, João 14, 23. Qual? Como é que está escrito aí? Ah, você que abriu? Então lê aí para a gente bem alto, Alex. Salmo 119, 9. Ah, está na mente, glória a Deus, amém. Então fala de memória, meu irmão. Amém, vamos aplaudir o Senhor, Alex? Falou certinho aqui, glória a Deus. Amém, isso aí, meu irmão. E outra coisa, Alex, é o que? Salmo 119, 9, amém, não vou esquecer mais, agora eu não esqueço mais. Agora, grave isso aí, João 14, 23, uma grande promessa de Jesus. João 14, 23, guarde isso aí. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que maravilha, que promessa maravilhosa, queridos. Se você tem guardado o ensinamento de Cristo, se você ama a palavra de Deus, é porque você ama Jesus. E se você ama Jesus, Ele tem uma promessa para você que ama a palavra de Deus. E a promessa é que Ele e o Pai farão morada em você. Agora vocês acham que Pai, Filho e Espírito Santo habitando em nós, vai permitir que em nós também habite algum demônio, irmãos? Mas é claro que não, que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos. Nós somos o santuário do Altíssimo, queridos, para a glória de Deus. Então não tenham medo de demônios entrarem em vocês, porque não tem como eles entrarem em vocês, se vocês estão se enchendo da palavra de Deus, guardando a palavra no seu coração. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, é uma pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pergunta retórica. Sabemos, somos o santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, cumprindo a promessa de João 14, 23, que o Senhor Jesus nos deu. E aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo fará outra pergunta, retórica também: acaso não sabeis que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, nem? Como nós vimos aqui, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém, amados? Não há em nós espaço para demônios, não há, não tenha medo, amém, queridos? Eu não tenho mais tempo aqui para entrar na segunda questão, eu vou deixar para a semana que vem. A segunda questão fala sobre a cruz de Cristo. Eu deveria ter suspeitado que não daria tempo de falar sobre isso, mas eu vou deixar uma deixa. Por que eu vou tratar desse assunto na semana que vem? Eu queria pedir que o meu filho colocasse ali esse vídeo, que é 1 minuto ou 2. Eu vou traduzir porque está em espanhol, com tradução, eu acho que para o inglês. Mas a maioria de vocês eu sei que vão entender. Quem está falando nesse vídeo é o Papa Francisco. E ele disse algo que me deixou chocado. Como é que um líder religioso diz uma coisa dessas, né? E foi por isso que eu disse que essa questão, e a questão é, Jesus Cristo fracassou na cruz? Essa é a questão, ele fracassou na cruz? Mas vejam o que o Papa Francisco disse nos Estados Unidos, há 1 ano atrás, quando ele esteve lá para o 70º aniversário da ONU, da Assembleia Geral da ONU. Escutem só, eu vou traduzir, mas eu sei que a maioria de vocês vai entender. Pode colocar aí, por favor. Les voy a contar una confidencia. Põe mais alto, senão nem eu vou escutar. Põe do início de novo. En el bolsillo, Isso, vamos lá. les voy a contar una confidencia. Eu vou contar um segredo. Yo en el bolsillo No meu bolso, llevo siempre 2 cosas. no meu bolso eu levo sempre 2 coisas. Un rosario Um rosário para rezar para rezar, y una cosa que parece extraña. e uma coisa que parece estranha, ¿Qué es esto? que é isso aqui. Y esto es E isso é la historia del fracaso de Dios. a história do fracasso de Deus. And this item is the history of God's failure. Es un vía crucis, É a It's the Via way of the Crucis, cross. pequeño vía crucis. uma The pequena Via small Crucis. way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, E desde como que lo Jesus foi condenaron a sofrendo, and muerte when they condemned him, hasta que fue right up sepultado. to Até where, que foi when he was sepultado. buried, Con estas 2 cosas com essas with 2 these 2 coisas, things, me arreglo como puedo. I eu me do the ajeito best I como can. posso. Pero gracias Mas obrigado. Pode parar. a estas 2 Vocês ouviram, né? Pode acender, por favor. O Papa Francisco dizendo que a Via Crucis e a crucificação são a história do fracasso de Deus. Ainda que ele diga que essa frase é do ponto de vista humano, ela soa um tanto blasfemo, não é? Para mim, sim, tá? Então, na semana que vem eu vou explicar por que a cruz não é o fracasso de Deus. Pelo contrário, o nosso Senhor Jesus triunfou na cruz e envergonhou Satanás e os demônios naquela cruz. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração e em seguida 5 minutos para começarmos o culto. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai, Senhor, eu não estou aqui, Pai, desejando entrar em conflito com católicos, desejando desrespeitar os católicos, mas, Senhor, eu estou aqui, apenas aqui, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai,
desejando esclarecer algo muito importante da tua palavra, Senhor. Pai, nós temos visto um ataque das trevas contra a tua palavra, Senhor. Nós temos visto tanto analfabetismo bíblico, Senhor. Tantos crentes confusos, a ponto de pensarem que Jesus fracassou na cruz, a ponto de pensarem que, mesmo sendo cristãos, podem ficar endemoniados. Ah, Senhor nosso Deus, Pai, nós te rogamos, ó Deus, pela luz da tua palavra em nós, Pai, que a tua palavra, Senhor, encontre morada no nosso coração, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra e a sabedoria para guardarmos a tua palavra e praticarmos a tua palavra, com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a não pecarmos contra ti, ajuda-nos a não andarmos no pecado, Senhor. E se qualquer um de nós aqui estiver no pecado, que o teu Santo Espírito venha constrangê-lo ao arrependimento sincero, genuíno, para que esta pessoa seja perdoada por ti e receba o teu Santo Espírito na sua plenitude, Pai, até transbordar da tua graça que há em Cristo Jesus. Nós assim oramos neste nome, que é o nome sobre todo nome, no qual nós estamos protegidos, a tua destra, ó Pai, muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, seja no céu, na terra e debaixo da terra. Estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o qual nos garante que em breve, Satanás será esmagado para sempre debaixo dos nossos pés, para a tua honra e glória, Pai, para todos sempre, e todos digam amém, e aplaudam o nosso Deus, que até aqui nos ajudou. Louvado seja o Senhor.